Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto Ferreira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do advento do Espírito da Verdade. Para iniciarmos, vamos fazer uma pequena prece, uma pequena concentração, uma harmonização, para podermos estar amparados pelos bons espíritos. Senhor, de infinita bondade, derrama teus bálsamos de cura, amor e justiça sobre todo o planeta Terra, que possam os bons espíritos nos intuir a passar bem por todo esse momento que estamos passando de depressão, de pandemia, de tristezas e de confinamento. Que possam nos auxiliar, nos amparar e nos ajudar, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, nós analisando o período que estamos vivendo, verificamos uma intensa onda de depressão, de processos obsessivos, pessoas sem estrutura, sem capacidade de suportar, de estar em confinamento. Antigamente, se nós analisarmos a história da humanidade, as famílias passavam muito tempo juntas, almoçando, jantando, confraternizando em família. E com o passar do tempo, com a necessidade do trabalho, do progresso material, com essa rotina muito frenética, onde homens e mulheres têm que sair para trabalhar, deixando suas crianças. Hoje as crianças são educadas, criadas e crescem em escolinhas, em escolas infantis, onde os pais têm praticamente só o final de semana e a noite para conviver com seus filhos. E com toda essa pandemia, notamos que as pessoas estavam desacostumadas a conviver em família. Notamos a dificuldade e a reação das pessoas por estar em confinamento. Então há um grande processo de depressão. Nunca na história se viu tanto suicídio, tantas pessoas tomando medicamentos para depressão, para síndrome do pânico, para os diversos sintomas psiquiátricos. E se nós analisarmos ao longo da história, o planeta Terra nunca esteve desamparado. Em todos os seus momentos, ele nunca ficou desamparado sozinho. Lá nos primórdios, quando nós ainda aqui na Terra vivíamos numa condição de mundo primitivo, recebíamos ao longo de tempos em tempos espíritos um pouco mais elevados para nos dar lições de amor, lições de conviver em família, pequenas doses homeopáticas para começar a sair daquela concha, né, primitivo, de selvagem, para começar a conviver numa situação de mais amor, harmonia, conviver com pessoas, com todas as dificuldades que nós sabemos que existem. Quando esse povo primitivo começou a avançar, começou a conseguir conviver em famílias, em cidades, a se organizar, Jesus, que é o governador da terra, enviou o seu primeiro grande sinal, sua primeira grande manifestação na terra, que foram os 10 mandamentos com Moisés. Então tivemos 3 grandes momentos em que o Cristo injetou fortes noções para que pudéssemos avançar. Então a primeira foi com Moisés e os 10 mandamentos.
Mesmo assim, pelo povo ainda estar muito primitivo, muito selvagem, essas lições vieram com outras lições materiais, humanas, para tentar manter o povo um pouco na rédea. Ao longo do tempo, quando passou alguns anos em que se verificou que a população do orbe estava preparada para uma nova revelação, foi quando Jesus Cristo nasceu. O seu nascimento na Terra foi tão grandioso, foi uma coisa fora do comum, em que ele transformou o marco do tempo. A partir do nascimento do Cristo, se tornou o marco zero, e o tempo começou a contar a partir daí, para ver da importância desse espírito, desse nosso irmão mais velho. Então, ele veio trazendo, na primeira revelação, ele trouxe a justiça, teve que trazer leis para segurar o povo, para tentar reduzir a onda de violência, de selvageria que existia. E continuou existindo durante muitos anos. Depois disso, na sua revelação, na sua grande vinda, ele tentou trazer lições do amor. Então, a segunda revelação, Cristo veio trazer a grande lei do amor. Cristo nos ensinou diversas lições. Muitas. Trouxe um código moral muito extenso. Né? Na primeira revelação, ele trouxe os 10 mandamentos, que foram inspirações divinas, né? Enviadas por ele, mas também veio diversas leis materiais. Na sua revelação, quando ele reencarnou aqui na Terra, ele preferiu trazer muitas lições e, junto com isso, trazer leis de amor, justiça e bondade. Amor, justiça e sabedoria. Amor, justiça e caridade. Então, ele nos demonstrou que a justiça precisa andar lado a lado com o amor. E que as duas asas do progresso para o espírito se elevar era amor e inteligência, sabedoria. Então nós precisávamos crescer em amor e sabedoria. Mas, naquele momento que Cristo veio, houve uma onda de cristãos que foram com uma fé inabalável. Se nós analisarmos a história, que muitos foram colocados junto aos leões, foram crucificados, foram perseguidos e mortos, e mesmo assim eles continuavam acreditando na palavra do Cristo. Continuavam acreditando nas suas ideias, em todos os seus ensinamentos. Mas Cristo sabia que ao longo do tempo a humanidade poderia se perder, poderia se afastar. E como aconteceu, tivemos várias guerras, tivemos guerras mundiais, pelo menos 2, né? E Cristo, sabedor disso, começou naquele momento em que ele estava encarnado, a projetar para os seus discípulos que ele colocaria na Terra um advento, uma terceira revelação, que é o advento do Espírito da Verdade. Como foi colocado isso por Cristo? Vamos ler lá em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então Cristo falou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Bom, só com essa frase aqui nós temos uma palestra para fazer. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que Cristo pediu? Cristo pediu: se acreditais em mim, se me amais, se tem fé naquilo
que eu vim trazer para vocês, guardai os meus mandamentos, né? Praticai, colocar em prática. E eu rogarei ao meu Pai, porque Cristo, por ser um espírito puro, tem ligação direta com Deus. Todos os espíritos puros, esses espíritos missionários, os chamados Cristos, eles têm uma ligação, são co-criadores direto com Deus. Então ele vai rogar ao Pai e ele nos dará outro Consolador, para que fique eternamente conosco, ou seja, para que não saia mais daqui, para que continue aqui na Terra, chamado o Espírito da Verdade, e quem o mundo não pode receber, ou seja, aqui ele está dizendo, o mundo não pode receber, ou seja, ele não reencarnará como ser humano. A gente não pode receber ele de carne e osso, porque a gente não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então veja, Cristo, né, um perfeito profeta, né, profetizou que ele enviará um Consolador, um novo Consolador, em nome de Deus, e que ele vai ensinar todas as coisas. E ainda fará lembrar de tudo aquilo que o Cristo havia ensinado. Então nós ficamos pensando, quem é esse Consolador? Quem é esse Espírito da Verdade? Bom, Kardec nos colocou na sua codificação da doutrina espírita, ele colocou, descreveu o fato como ocorreu. O fato se deu em 25 de março de 1856, quando ele começou a analisar as sessões mediúnicas da época em Paris. Numa sessão mediúnica realizada na casa da família Baldin, pela mediunidade de uma jovem da casa, ocorreu um franco diálogo, do qual extraímos trechos correspondentes à introdução da entidade ao codificador espírita. Então eu vou traçar aqui esse diálogo onde o Espírito da Verdade se apresenta para Allan Kardec. Kardec pergunta: meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirás em me dizer quem és? Então essa foi a pergunta do Kardec. Olha como o Allan Kardec é um espírito extremamente preparado para a sua missão. Ele sabia formular as questões para extrair exatamente aquilo que ele precisava. Então, ele sabia que era um espírito familiar, era um espírito amigo. Então, ele falou, meu espírito familiar. Quem quer que seja, não importa quem você é, agradeço-te por ter vindo me visitar. Aí ele pergunta, consentirás, permitirás em me dizer quem és? E a resposta que ele recebeu, para ti, eu me chamarei a Verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora é 25 minutos, estarei à tua disposição. Aí vamos fazer um parênteses, um breve comentário nessa frase do Espírito de Verdade e vamos colocar a mão na consciência na nossa vida. Vou ler de novo. Para ti, eu me chamarei a Verdade. E todos os meses, ou seja, uma vez por mês, aqui, durante um quarto de hora, durante 25 minutos, estarei à tua disposição. O que significa isso? Nós estamos falando do Espírito da Verdade, falando com Allan Kardec. Allan Kardec. Disciplina.
disciplina. Allan Kardec precisou ter disciplina. Quantos de nós espíritas vamos para a casa espírita porque queremos comunicação, queremos ver mediunidade, queremos assistir à mesa mediúnica, queremos ver a incorporação, queremos ver visão, queremos ver os fenômenos. Estamos em busca dos fenômenos, das coisas sensacionalistas, que na verdade não é. São fatos naturais que ocorrem, que estão na lei da natureza. A mediunidade é uma coisa que é natural. Existe desde que existe o ser humano. É algo que está latente, é inerente ao ser humano. Uns têm mais desenvolvidos e outros têm a desenvolver. Mas a grande lição daqui se chama disciplina. Muitos de nós não temos a disciplina de entrar para um estudo sistematizado, estudar, conhecer, aprender. Nós não temos disciplina. Nós queremos o trabalho que dá visão. Nós não queremos lá receber, atender, fazer um atendimento fraterno. Nós queremos ir para a mesa mediúnica. Nós queremos nos encontros da família dizer, eu sou médium, eu sento na mesa, eu psicografo, eu recebo espíritos, eu converso com os espíritos que estão no plano espiritual. Nós não conseguimos ter disciplina. E aí vamos fazer uma outra análise bem rápida, analisando o nosso querido e amado irmão Chico Xavier. No primeiro encontro que ele teve, em que ele visualizou e teve uma conversa franca e direta com Emmanuel, com o espírito de Emmanuel. Quais foram as coisas que Emmanuel exigiu e pediu para ele? O que será que Emmanuel pediu? Disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Se para Chico Xavier, que entre nós aqui é um espírito acima da média, não tem como não dizer que ele estava acima da média, apesar de toda a sua humildade, de todo o seu carisma, ele é um espírito que está muito acima da média de nós. Muito, muito, muito. Se nós escutarmos os diálogos que tem de pessoas que conviveram com o Chico, que estavam com o Chico, ele estava aqui, muito acima da média. Como eu brinco, eu não estou à altura de limpar as unhas do Chico ainda. Temos muito que trabalhar. Mas o que Emmanuel pediu para o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. Você vai estudar muito, você vai trabalhar muito. O que o Espírito da Verdade pediu para Allan Kardec? Disciplina. Apenas 25 minutos por mês eu estaria à tua disposição para tirar as tuas dúvidas. E nós queremos o fenômeno, queremos a coisa, queremos saber quem é o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, para estar com ele, para pedir, para solicitar, a gente quer, mas não quer ceder à disciplina de estudar, de se preparar, de estar a serviço do outro, Vamos lembrar que ser espírita, vamos lembrar que ter uma missão é trabalho. Trabalhar com Jesus, servir a Jesus, servir a causa de Jesus, de Cristo, é ônus, é trabalho, não é glória. Ninguém começa recebendo os troféus, recebendo os louros da vitória. Precisamos trabalhar. Então, o Espírito da Verdade começa falando isso, disciplina. Então, estarei aqui durante 25 minutos para tirar as tuas dúvidas. Kardec continua perguntando: o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro?
E aí a resposta do Espírito da Verdade. Talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Kardec continua perguntando: terá animado aqui na Terra algum personagem conhecido? E olha a resposta incisiva do Espírito da Verdade. Já te disse que, para ti, sou a verdade, e isto, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Então, o que o Espírito da Verdade nos dá outra lição aqui, né? Não importa se eu fui um personagem conhecido no mundo ou não. Importa é a missão que temos que cumprir agora. Importa o que precisamos fazer agora, o que precisamos alcançar. Eu sempre digo e repito que a missão mais importante é a que precisamos executar no momento, é a que precisamos fazer agora. Ah, não importa se eu vou ser um grande expositor espírita, se eu vou ser um grande médium, se eu vou psicografar livros ou não. Importa é que, se a minha missão for limpar os banheiros, que eu faça ela muito bem, que eu execute ela com esmero, com cuidado, com todo o carinho, com toda a disciplina que é necessário. Então, a missão mais importante que nós temos, todos nós, é a missão que a gente tem a cumprir agora. É a missão que a gente consegue executar, é a missão que a gente consegue finalizar. Então, essa é a missão mais importante. Então, foi essa mensagem que o Espírito da Verdade colocou para Kardec, para Allan Kardec. Olha que nós estamos falando de Chico, de Allan Kardec, de dois espíritos que foram escolhidos a dedo para suas missões, né? E se nós tentarmos traduzir isso para a nossa vida, tentarmos traduzir isso para o nosso dia a dia, nós temos que ter muita disciplina, muito estudo e muito trabalho, mesmo que a nossa missão seja pequena. Eu sempre repito uma história que é a do André Luiz. No nosso lar lá ele retrata que teve seu pai e a sua mãe uma pessoa do lar, até porque naquele período as mulheres praticamente não trabalhavam, e André Luiz era filho, seu pai era um médico importante e que tinha duas amantes. Quando desencarnaram, André Luiz se tornou médico igual ao seu pai, é uma pessoa importante. Quando a mãe de André Luiz desencarnou, para onde ela foi? Para um plano maior. Porque ela tinha uma missão, que era cuidar bem da sua casa, cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem da sua família. E ela executou. E ela conseguiu cumprir essa missão. O pai de André Luiz, em vez de cumprir a sua missão, se perdeu, como muitos de nós fizemos, como todos nós muitas vezes perdemos, não estamos julgando, mas se perdeu, se envolveu com duas amantes e foi para o umbral, foi para as zonas mais umbralinas, mais baixas, né? André Luiz, com todas as mordomias que se criou, com todas as possibilidades que teve, acabou se tornando um suicida, né? um espírito arrogante, prepotente, né? Como médico, também foi parar nas zonas umbralinas. Então notamos que não importa a nossa missão, se eu sou uma simples dona de casa, se eu sou uma simples merendeira, se eu sou um professor, se eu sou um cientista, eu tenho que executar essa missão o melhor possível. E nós sabemos o quanto é difícil cumprirmos a nossa missão. Mas precisamos. O que o advento do Espírito da Verdade veio nos trazer, junto com o amor do Cristo, a lei do amor do Cristo, ele veio nos trazer também sabedoria. Com o avanço da ciência, possibilitou que nós conseguíssemos conhecer novas perspectivas do mundo. Né? Começamos a entender, hoje é estudado pela ciência, todo um mundo
quântico, um mundo extrafísico. Hoje é tratado isso já como ciência, se estuda os efeitos dos tratamentos da alma para um doente, já se estuda diversas coisas do outro plano. Já se tem diversos estudos científicos sobre isso. Então, com o avanço da ciência, com o mundo que temos hoje, nós temos todas as possibilidades de concluirmos as nossas missões com êxito, com qualidade. Bom, com esse advento do Espírito da Verdade, ele veio nos trazer inúmeras lições. Está aí nas obras básicas de Allan Kardec, está nos pilares da codificação, como obras de Camille Flammarion, que hoje nas casas espíritas não se leem mais, as obras de Gabriel Delanne não se leem mais, as obras de Leon Denis, são três irmãos que trabalharam junto, que conviveram na mesma época que Kardec, que também participavam de estudos científicos de assuntos da codificação. Camille Flammarion, por exemplo, era um estudioso dos diversos mundos habitados. Ele era um astrônomo, né, que gostava de astronomia, que era um astrônomo conhecido para a época e que estudava os diversos mundos habitados. Escreveu livros sobre isso, né, além de outras obras que complementam a doutrina espírita, e hoje nós não lemos praticamente mais essas obras, não conhecemos. Perguntar para um espírita hoje no estudo sistematizado se ele leu algum livro de Gabriel Delanne, ele nem sabe que existe, nem sabe quem é. Se perguntar, você já leu alguma obra de Leon Denis? Não. Dificilmente. Camille Flammarion, Ernesto Bozano, não se lê mais esse tipo de obra, mas é preciso, porque essas obras vieram junto com a codificação. Mas hoje em dia tem espíritas que não leem nem as obras básicas, não estudam as obras básicas. Eu sempre brinco, quer se tornar um bom espírita? Estude as obras básicas. Comece por elas, estude, porque na próxima reencarnação você pelo menos já começará do nível básico para frente, né? Hoje nós não conseguimos atingir o nível básico. Então, como ficou demonstrado, isso está lá na Gênesis capítulo 1, item 40, como ficou demonstrado, o Espiritismo, a doutrina espírita, preenche todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem uma criação humana. Ninguém pode dizer que é seu criador. Allan Kardec não criou a doutrina espírita, ele codificou, ele organizou os ensinos, somente isso. Ele só organizou, pela sua extrema capacidade de organização, de disciplina pedagógica, ele organizou isso. Tanto é que, se nós analisarmos o livro dos Espíritos, é dividido em 4 partes, que originam as outras 4 obras das obras básicas da codificação. Tamanha a inteligência e capacidade do nosso irmão Allan Kardec. Então, não existe um criador, é fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino que foi presidido pelo Espírito de verdade. De fato, segundo o pensamento de Jesus, o Consolador é a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito da Verdade. Isso está lá na Gênesis, capítulo 17, item 39. Eu sempre digo, que não tem como não colocar o advento do Espírito da Verdade e atribuir ao Messias. Porque Jesus atribuiu a si mesmo quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá em João, capítulo 14, item 6. E aí ficamos pensando, no fechamento disso. Diante de tantas misérias humanas que estamos vendo nos dias de hoje, esquecemos novamente do Cristo como um irmão amoroso, um irmão de amor. E precisamos lembrar de tudo que está
em nossas escolhas, em mudar o nosso rumo neste mundo que é de provas e expiações. Então, o Consolador prometido por Cristo trouxe: o meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer? Que existe um mundo material e um mundo espiritual. Esse foi o ensinamento. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que isso quer dizer? A escola da reencarnação. Nós temos uma escola para conviver durante milhares e milhares de anos, que é a reencarnação, que é passar por provas, se aprendemos a lição, e o resgate, a expiação, o pagamento de dívidas que nós contraímos. Outra frase é: bem-aventurados aflitos, humildes, misericordiosos e os puros de coração. O que quer dizer isso? O Consolador prometido vem nos dizer que são virtudes cristãs. São o ensino moral cristão puro, genuíno, que precisamos dessas virtudes cristãs. Também o Cristo Consolador. O advento do Espírito da Verdade vem nos trazer um Cristo Consolador. Quando nós tivermos uma fé inabalável, saberemos que o Cristo nunca abandonou nenhum filho seu. Jamais, ele nunca abandonou nenhum. Nós que se afastamos dele. E ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a liberdade para isso. Nós se afastamos dele, mas ele nunca nos abandona. Nenhum irmão ficará para trás. Ninguém ficará para trás. Cristo tem isso na sua mente. Ninguém ficará para trás. Todos teremos que progredir. Todos teremos que ir para um mundos felizes, mundos puros, se tornar um espírito puro igual a ele. Ele disse: vós sois Cristos, vós sois deuses. Vocês poderão fazer muito mais do que eu faço. Basta querer. Outra lição do Consolador prometido é amar ao próximo como a si mesmo. E fora da caridade não há salvação. São as nossas únicas obrigações que Cristo pede. É as únicas obrigações que Cristo nos delegou. Ame ao próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. E quando falamos em caridade, eu sempre lembro o nome na Casa Espírita Cristo e Caridade, que é Cristo entregou uma bandeira para o anjo Ismael, escrito Deus, Cristo e Caridade. Então essa casa tem um emblema significativo do anjo Ismael, que é delegado por Cristo, que é a trabalho de Cristo. O Consolador prometido também falou: buscai e achareis, pedi e obtereis. Ou seja, orar, conversar com Cristo, estabelecer uma comunicação amorosa com esse Pai de amor. E ele também falou sobre os trabalhadores da última hora, que somos todos nós. Esse mundo está passando por uma transformação e nós somos os trabalhadores da última hora. O convite do Cristo acontece todos os dias em nossas vidas. Às vezes nos falta fé, coragem e conhecimento para escolher estar com Cristo, mas precisamos, porque Ele sabe o que é melhor para nós avançarmos e sermos felizes. Bom, com essas pequenas conversas, com esse pequeno bate-papo, com essas reflexões que fizemos agora sobre o advento do Espírito da Verdade, vamos ficar por aqui, fazer algumas reflexões, pensarmos, analisarmos o que precisamos modificar, o que precisamos tecer em nossas vidas, as oportunidades que aparecem e nós não aproveitamos. E encerrando esse trabalho, vamos fazer uma pequena prece de harmonização e de agradecimento. Pai de infinita bondade, derrama os teus bálsamos de cura, amor e justiça sobre todos os nossos irmãos, que eles possam encontrar neste momento a fé e a coragem para mudar a sua vida. E que assim seja. Eu agradeço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, tá bom? Uma excelente semana a todos.